Olá, aqui é o Pastor Wilson da Comunidade Evangélica Morreal de Guarapuava e mais uma vez estamos aqui com os vídeos, né? Eu não me canso de falar que o Senhor tem feito muitas coisas interessantes aqui, que o Senhor tem feito é algo maravilhoso neste lugar e nas vidas das pessoas, na vida de muitas, dezenas e milhares de pessoas, o Senhor tem abençoado através do nosso ministério, né? Sabe, hoje, quando nós observamos isso, nós estamos vendo que a igreja, ela parece que está perdendo a capacidade de libertação, sabe? E hoje, nós vamos falar um pouquinho de libertação, como romper as correntes, né? Sabe, nós precisamos entender isso porque Lucas capítulo 4, versículo 16 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ungiu-me para evangelizar aos pobres e enviou-me proclamar libertação aos cativos. Sabe, a libertação, ela não é um conceito marginal no cristianismo, né? Então as pessoas, quando falam em libertação, porque nós estamos entendendo o seguinte, assim, muitas vezes, porque por causa dos escândalos, das meninices, né? Dos excessos, né? Eu quero te dizer uma coisa bastante interessante, né? Que a questão da libertação, e existe um motivo, né? É a escravidão do pecado habitual que se manifesta na vida das pessoas aí, que vídeos, luxúria, mentiras e tudo mais, né? E nós precisamos entender que nós já vencemos o pecado. O cristão verdadeiro já venceu o pecado. E Pedro fala em 2,10 que adverte: porque por quem alguém é vencido, esse é o seu Senhor. Então, se nós somos vencidos pelo pecado, então o pecado é nosso Senhor. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo, e quero ser bem rápido nesse vídeo, é o seguinte: nós temos várias histórias aqui, várias histórias reais, vários testemunhos reais do que acontece aqui. Desde casos de depressão severas, onde o Senhor curou essas pessoas, casos de canalização por espíritos imundos, né? E nós simplesmente temos um know-how muito grande nisso. Porque a comunidade evangélica Morreal, ela trabalha com cura interior, com libertação, batalha espiritual. Mas a gente não tem aquela meninice de que vê que tudo é espíritos imundos, que tudo é demônio, que tudo é isso, que tudo é aquilo, que tudo é obra das trevas, né? A Bíblia ensina que não há encantamento contra Jacó. A Bíblia ensina em Provérbios que não existe maldição sem causa. E a igreja está perdendo a mão, por quê? Porque ela está entrando por um caminho, por um terreno onde é muitos gritos, é muitos berros, é muita meninice. E as pessoas precisam de libertação. As pessoas precisam entender que precisam ser libertas. Por quê? Porque o Senhor veio para nos libertar, para libertar o cativo do seu cativeiro. E nós estamos, a nossa alma está muitas vezes cativa por vícios, por desejos desenfreados, por costumes. E quero te chamar uma atenção para um testemunho, né? Chegou uma família aqui há muitos anos, bem no começo da história, eram empresários, estavam completamente falidos, que não tinham o que comer. Entregaram carros, entregaram motos, davam dinheiro para os pastores. Aí quando as pessoas, quando viram que eu não tinha mais o que tirar, mandaram para cá, né? Mandaram para cá. E falou assim, chegou tudo. Então nós começamos a
a andar com esse pessoal, eles começaram, esse casal, tinha uma filha pequena, né? Tinha uma filha pequena, e de repente nós começamos a identificar. Primeiro ponto, que a empresa estava totalmente falida. Nós fomos orar na empresa, era uma tristeza, e nós oramos e teve uma pessoa que não era nem da igreja, mas era de outro ministério, que foi lá, que viu, quando nós estávamos orando, alguém saindo com uma corrente muito gigante arrastada. E nós começamos a trabalhar a palavra. Por quê? Porque embora as pessoas sejam cristãs, se dizem evangélicas, se dizem conhecedores da palavra, mas não vivem a palavra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, diz que se nós obedecermos, se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecer os seus estatutos, as bênçãos nos acompanharão. E o versículo de 15 a 16 em diante fala que se nós obedecermos, nós seremos alcançados por contratempos, e a Bíblia ensina que é maldição. Sabe? Então nós precisamos entender que a obediência ela vai sempre gerar a bênção. Salmo 1, ele fala muito sobre isso. E voltando à história dessa família, hoje estão sendo abençoados, estão prosperando, e sabe o que é interessante? Não precisam dar dinheiro para a igreja. Sabe? Eles não têm condicionão, porque não foi o ministério do pastor Hilson que fez a bênção financeira deles. Não, foi o Senhor. Então, as causas vamos chamar de maldição, eu não gosto muito dessa palavra, não é isso? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, exorta: levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Muitas pessoas carregam, né, feridas da infância, rejeição, fracassos que se costumam transformar em fortalezas mentais inexpugnáveis. A derrota, sempre uma vida de derrota, já foi na igreja, já deu dízimo, já fez um monte de coisa e não consegue vencer. Sabe onde nós conseguimos vencer? Arrependimento, liberação de perdão. Sabe, tem muitos escritores que falam que o melhor remédio é o perdão, e realmente é. E nós aqui na comunidade, nós trabalhamos muito isso, muito perdão. Em todos os grupos nós não temos célula, nós não temos célula, mas nós temos discipulados, e nós temos alguns grupos aqui que eles trabalham muito isso, a libertação. Mas nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos deixar a nossa vida de erro. Nós precisamos ser justos. Como que nós queremos ser, que nós alcançamos a justiça se nós não somos justos? Sabe, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo ele veio para destruir tudo que é do Senhor. E o homem foi criado por Deus, eu e você. Mas o problema é que nós queremos as bênçãos de Deus com os favores do diabo, e nós não vamos ter isso. Se você realmente está numa situação onde você vê obra das trevas, onde você não vai para frente, onde você vive enfermo, olha, sabe algum conselho assim que nós percebemos nesses anos todos? Que as enfermidades que o médico te revira, que o médico não sabe o que você tem, fez exame, faz isso, faz aquilo, gasta-se uma fortuna em equipamentos de medicina, gasta-se uma fortuna em exames e não acha, toma medicamentos e não tem cura porque Deus deixou a medicina. Por que você não olha para o campo espiritual? Às vezes você precisa de liberar perdão para alguém, às vezes você precisa eliminar vícios da sua vida, às vezes você precisa voltar ao Evangelho puro e simples. E a libertação não é grito, a libertação não é você pagar. Esses dias nós vimos umas meninices aí
que pessoas entrevistando pessoas canalizadas por espíritos imundos, né? Dizendo que a pessoa estava na miséria por causa que não era dizimista. Não, mentira. As pessoas estão na miséria porque não obedecem ao Senhor, não mandam de seus estatutos. A Bíblia é muito clara nisso, em vários pontos da Bíblia. A prosperidade não tem nada a ver com dízimos e ofertas. A prosperidade tem a ver com a obediência ao Senhor. E você vê Salmo 1 lá, lê Salmo 1, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, para que nada me falte, quem tem que ser seu Senhor? O Deus dinheiro? O Deus luxúria? O Deus sexo? Não, é o Senhor. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes medita na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham e dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto realiza prospera. Mas o clássico é o Salmo 127. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Duro será levantar de madrugada, comer pão de dores, aos seus o Senhor prospera, mesmo enquanto dorme. Então, você pode estar na tua vida passando por necessidades. Você muitas vezes está glorificando a Deus por essa necessidade, e às vezes o Senhor, ele prospera, porque mesmo no deserto o Senhor, ele tinha provisão para o povo de Israel. E você precisa entender isto. A questão se você vê vulto na casa, se a enfermidade estacionou na tua casa, se a miséria estacionou na sua casa, você precisa rever conceitos. Você precisa rever o seu relacionamento com Deus. As correntes serão quebradas, as correntes da miséria serão quebradas não pela quantidade de dinheiro que você coloca na salva, mas as correntes da miséria serão quebradas a partir do momento que você entrar num processo de arrependimento e desconstrução da sua vida antiga para uma vida nova de relacionamento com Deus. Se quer ter esperança, sirva ao Senhor. Você quer ter paz no seu coração, paz na sua família? Sirva ao Senhor. Como que você quer ter uma família em paz se a sua família não está aos pés da cruz, não está nos pés do Senhor? Sabe, nós temos visto que a igreja do século XXI é uma igreja muito mística. E é uma igreja que essa igreja, quando não alcança os seus propósitos humanos, ela se decepciona. Em vez de decepcionar com o homem que prometeu, através de oferta 100 vezes mais o que você investiu, você fica com raiva de Deus. E não, você não pode ficar com raiva de Deus, porque você escolheu isto. Sabe, aqui eu digo experiência própria. O Senhor provê. O Senhor provê, sabe por quê? Porque nós não barganhamos com Deus. Muitas pessoas estão barganhando com Deus e se decepcionam, ficam frustrados. Nós estamos vivendo uma epidemia de cristãos frustrados. Por quê? Porque as pessoas prometem mediante oferta, mediante a coisas humanas, e você não consegue resolver, você não consegue se libertar. Olha, nós temos o caso da mulher Cirofenícia, que a sua filha estava com problemas espirituais, canalizada por demônios, e foi curada, liberta. E Cristo não precisou estar na presença do inimigo. E você não precisa, você só precisa estar na presença de Deus, na presença de Jesus, para você ser liberto. E que esse vídeo possa te ajudar. Esqueça esses vendilhões do templo. Leia as Sagradas Escrituras. Ande nos caminhos do Senhor. Ore ao Senhor. Quebre relacionamentos com as trevas e você vai ser liberto. O segredo da libertação é Jesus Cristo, é arrependimento, é andar nos seus caminhos e liberar perdão. Que nesse vídeo você possa compreender isto. Sabe, nós temos experiências aqui, tem testemunhos, milhares e milhares de testemunhos das pessoas que foram alcançadas, que o Senhor tem conversado
com essas pessoas, não por causa do pastor Wilson, não por causa da comunidade de Amor Real, mas sim por causa que elas alcançaram o entendimento de que sem Cristo elas nada podem fazer. E que fica a dica aqui, se você está passando por problema de enfermidade, que esse espírito de enfermidade deixe a sua vida. Se você está passando por escassez alimentar, que esse espírito de miséria venha deixar a sua vida. Se você está faltando por falta de perdão, que esse espírito de confusão e de coração duro fora da presença de Deus, falta de arrependimento, deixe a sua vida. Que você possa entregar o teu caminho. O Salmo 37 diz que nós precisamos confiar no Senhor. Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? O meu desejo é que você viva bem. O meu desejo é que você fique feliz. O meu desejo é que você viva muito feliz, você e sua família. Mas só vai acontecer isso quando você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele e de verdade e aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e liberar perdão e ser perdoado e alcançar o arrependimento. Que você possa ser abençoado. Fuja dessas igrejas, fuja desses pastores que prometem e não acontece nada e você fique frustrado. Confia no sumo pastor que é Jesus, esse jamais vai te decepcionar, mas você precisa manter um relacionamento íntimo com Ele. Que Deus abençoe você, que a prosperidade te alcance, que a saúde da sua família alcance e que a paz e o arrependimento do Senhor alcance a sua vida. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim for a perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Tchau!